Gibis, HQs, quadrinhos, eles estão no Caldo de Cultura de hoje. Você vai conhecer quem produz e saber como é o mercado para os quadrinistas locais. Mais de 30 anos dedicados à formação de novos músicos. É a Orquestra Filarmônica Juvenil da Universidade Federal do Paraná. Uma visão bem particular da paisagem nas obras do artista plástico Paulo Assis. E no quadro Dê Ouvidos, as vozes do grupo de MPB da UFPR. Olá! Uma arte que está nas tirinhas dos jornais, nas bancas de revista e até mesmo em camisetas e na internet. Os quadrinhos fascinam gerações de leitores e alguns não se limitam a consumir as histórias, encaram o desafio de produzi-las. Conheça agora alguns dos bravos quadrinistas de Curitiba. Crianças, jovens e adultos que têm em comum a paixão pelos quadrinhos. Este é o público da Gibiteca de Curitiba. Ela foi a primeira do gênero no Brasil. Hoje, aos 21 anos, tem um acervo de 45 mil exemplares. Estão presentes heróis e vilões, séries nacionais e importadas, além das produzidas aqui mesmo em Curitiba. Foi participando dos cursos de histórias em quadrinhos da Gibiteca que muitos profissionais do desenho acabaram chegando ao mercado, como José Aguiar, um aficionado pelos quadrinhos que, de frequentador da Gibiteca, se transformou em professor e quadrinista. Acho que o meu primeiro contato foram com os desenhos animados, filmes na TV, que me levaram a querer os gibis, sabe? Obrigar os pais a comprar, etc e tal. E a vontade de desenhar veio daí. Daí eu comecei a produzir minhas próprias ilustrações, a ensaiar minhas primeiras histórias e ter a pretensão de ter meus próprios personagens. Conheci outros artistas, outras pessoas que já faziam, outros que estavam começando como eu, e foi uma troca grande, assim, que foram se formando grupos de interessados, a gente foi fazendo nossos fanzines, nossas exposições, e assim a coisa foi crescendo, até que daí surgiu a necessidade de ganhar dinheiro. Daí foi a hora de ingressar no mercado de trabalho, primeiro como ilustrador, trabalhei numa editora de livros didáticos, depois a gente montou um estúdio, eu, Luciano Lagares, a gente se juntou e começou a trabalhar dessa forma, mais profissionalmente, tentando se vender como ilustrador, e os quadrinhos foram correndo em paralelo. A realização dos trabalhos pessoais encontra obstáculos, faltam investimentos e sobram concorrentes. Mesmo assim, é possível implementar alguns projetos. Para o ano que vem, por exemplo, está prevista a publicação de um volume inédito do Gralha, o herói curitibano. Era para ter sido esse ano, por uma questão financeira, a editora adiou para o ano que vem. Começo do ano que vem deve estar saindo, um livro só com histórias inéditas e tudo mais. Ele já saiu no jornal, esse foi um espaço que acabou. A gente fica sempre ao sabor dessas marés, assim. Há períodos onde há espaço remunerado, há períodos onde não há espaço remunerado. Às vezes cortam simplesmente por antipatia, mudou o editor, etc e tal, a gente fica meio sujeito a isso, quando é uma coisa mais autoral. Neste ano, a boa notícia foi a edição de histórias de José Aguiar e Luciano Lagares na Espanha, uma vitória para os quadrinistas. Foi editado um volume bem generoso, quase 400 páginas de quadrinhos feitos no Brasil, e só para gente na mesma faixa etária nossa, assim, até 30 e poucos anos, e até para gente bem mais nova também. Então tem um caldo assim bem misturado de gente com estilos bem destoantes, assim. É bem legal ver que tem muita gente produzindo no Brasil todo, esse catálogo é a prova disso, e com tendências completamente diferentes. E mesmo no trabalho diário, em ilustrações e animações, o pessoal da Open the Door não abandona a linguagem dos quadrinhos. E ela vem acompanhada de milhares de outras referências. Na biblioteca, artes plásticas, animação, cinema. O segredo é a informação. Se a gente não utiliza uma linguagem ou outra de quadrinhos nas outras coisas que a gente está fazendo, a gente pelo menos lembra de alguma coisa que viu e que gostou e que poderia ser bem utilizado, E eu acho que vai ser difícil evitar
Porque o quadrinhos ele sempre chega antes pra gente, né? Você tem que estar ligado com o que acontece com o cinema, um pouco com artes plásticas. Nós temos formação de artistas plásticos, né? Você tem que estar ligado com gravura, escultura, pintura, conhecer desses clássicos, saber o que está acontecendo de novo. Você tem que estar acompanhando as tendências para você estar sempre se renovando. Então você não pode ficar apenas nos quadrinhos. O quadrinho, no meu caso, é uma coisa enraizada, né? Vem de berço, digamos. Então não tem como eu fugir disso, né? Até, às vezes, pode ser uma dificuldade, né? Acaba virando um limitador, se você não se vigia, se você não tem que se policiar para buscar algo diferente. E nessas outras áreas, mesmo assim, você acaba sendo meio tendencioso, procurando coisas próximas, semelhantes. É difícil você ir para algo radicalmente diferente. Para Guilherme Caldas, da Candyland Comics, o suporte do quadrinho é o que menos importa. Afinal, ele pode estar em todo lugar. Eu acho que quadrinhos é muito mais um estilo de você desenhar, um estilo de você pensar certas coisas, do que exatamente ser uma revista ou um livro, né? Ou estar numa tirinha de jornal. Acho que quadrinhos vai além disso, né? Ele pode estar nas paredes, sob forma de grafite, ele pode estar na internet sob formas outras, além de um site convencional. Eu acho que é um território aí bastante amplo. Guilherme se aproximou dos quadrinhos na época da faculdade, em São Paulo. Com alguns amigos, lançou um fanzine, tudo bem artesanal, à base de desenho, cola e xerox. E o fanzine era o Luke Skywalker with Diamonds, que teve 4 números. No número 2 do Luke, esse cara que me chamou, que é o Olavo, ele escreveu e desenhou uma história e ele chamou de Candyland. E era um contraponto à história, porque era uma história assim, os caras num deserto, esturricado, no meio do nada, todo mundo só se dava mal, eles só faziam besteira, e o nome da história era um nome assim, lindinho, bonitinho, e eu achei aquilo, adorei, eu gostava muito dos textos dele, gosto ainda, e só que ele achava que o desenho dele não era bom, ele achava que eu deveria desenhar. Falei, maravilha, né? Mas eu achava as histórias bacanas, falei, não, vamos lá, eu desenho. Aí no número 3 do Luke eu desenhei, acho que saiu uma no número 4, agora não lembro, e eu comecei a desenhar, daí o Luke acabou, tipo, né, que nem banda, assim, né, o pessoal se enche o saco, um brecou e tal, só que nós continuamos fazendo, então a gente fez depois do Luke a gente fez um fanzine chamado Candyland, depois a gente inventou um outro que não era Candyland, mas daí já era assim, Candyland apresenta, e a partir daí virou o nome uma espécie de assinatura que mais eu até do que ele usava nas coisas que eu fazia. Candyland não está apenas nos fanzines, nas revistas, nas capas de CD ou no storyboard de videoclipes, mas em camisetas. E nas etiquetas, mais histórias em quadrinhos. As parcerias também foram aparecendo, primeiro com os brasileiros, depois com os artistas do exterior. Os artistas do exterior, normalmente a gente solicita a autorização, faz as negociações de valores e traz, né? Com esse artista especificamente de Iugoslávia, que é o Aleksandar Zograf, a gente já teve umas coisas de fazer umas trocas, né? O cara mandou uns livros e mais alguma coisa, a gente manda umas camisetas e um material daqui, quer dizer, a gente acaba fazendo um salsicho aí, né? Mas que dá certo sempre, né? Pelo menos a gente não tem do que reclamar e eu acho que os artistas também não. E para quem quer começar, alguns conselhos. A melhor saída é fazer fanzine mesmo, seja ele eletrônico, seja ele um papel grampeado, xerocado e grampeado. Eu acho que esse é o jeito assim, de você ter o retorno de terceiros, né? Acho que o primeiro passo seria você querer fazer os quadrinhos, né? Aí depois você começa, querendo fazer, você já começa a se inteirar e ir atrás das pessoas que fazem, assim, né? Aí você tem que ver exatamente o que você quer fazer, assim. Por exemplo, assim, você quer publicar e ficar rico com eles. É uma meta que é um pouco mais complicada, assim, né? Ou você quer ter uma ideia boa e você quer simplesmente faz porque é legal, você quer fazer, quer trocar a tua ideia, você tem uma voz, você tem o que dizer, assim, e os quadrinhos, na tua opinião, assim, são a mídia melhor, assim, para você. Então a coisa já começa a ficar um pouco mais fácil. Você pode usar a internet, você pode, né? Atualmente é uma coisa autoral, não dá para sobreviver com quadrinhos, né? E não sei se isso vai melhorar ou não, né? Mas muita gente tem feito, tem experimentado muita coisa legal, né?
Eu faço menos assim hoje em dia, fiz mais antigamente, mas a gente espera que o público evolua tanto quanto a arte, né, que tem evoluído bastante. Daqui a pouco, a Orquestra Filarmônica Juvenil da UFPR e a nova exposição do artista plástico Paulo Assis. Um trabalho que prioriza repertórios pouco conhecidos e especialmente a música brasileira erudita de todos os períodos. É a Orquestra Filarmônica Juvenil da Universidade Federal do Paraná, que desde 1962 vem formando instrumentistas. 14 crianças de 6 a 16 anos. Este era o perfil dos integrantes da Orquestra Filarmônica Juvenil da Universidade Federal na época da fundação, há 31 anos. Uma iniciativa pioneira para a formação de jovens instrumentistas. A Orquestra Juvenil é a orquestra mais antiga que tem em Curitiba. É um projeto antigo que começou no início da década de 60, formada por um núcleo de músicos amadores e seus alunos. Enfim, ela passou por várias fases, por várias situações, acabou sendo definitivamente incorporada pela Universidade Federal. É uma atividade de extensão, é uma porta de contato com a comunidade externa, e a universidade nos apoia através de 19 bolsas cultura, que são dadas não só para a orquestra, mas também para os outros grupos artísticos, né? Além de bolsas cultura, a orquestra oferece aos músicos o empréstimo de instrumentos. Dentro das possibilidades, né, se temos os instrumentos e se estão em condições, né, isso acontece. Normalmente os instrumentistas ou têm a bolsa ou têm um instrumento emprestado. Infelizmente não temos todos os instrumentos para emprestar, mas alguns, na medida do possível, fazemos isso sim. Sob a direção artística de Harry Crowe e contando com as regentes convidadas Denise Moore e Iris Leong, a Filarmônica Juvenil trabalha um repertório erudito com ênfase na música contemporânea. Os ensaios acontecem 2 vezes por semana no prédio da Praça Santos Andrade. Hoje a orquestra é formada por 40 jovens de 15 a 25 anos, escolhidos em audições anuais. Como a gente lida com uma faixa etária que é uma época de transição na vida das pessoas, né? Tem uma parte que realmente está sempre renovando. Muitos deixam para fazer o cursinho, vestibular, ou, enfim, assumem outras atividades. Por isso, inclusive, que fazemos o teste seletivo todo ano. Mas alguns membros da orquestra sempre voltam, né? E o pessoal acaba se destacando e seguindo o caminho da música mesmo? Muitos sim. Muitos seguem o caminho, sim. O solista, por exemplo, que está tocando conosco agora, o Fabrício, ele se formou na Belas Artes e ele praticamente começou no instrumento aqui na Orquestra Juvenil há anos atrás. E também nós temos sempre a colaboração de alguns músicos profissionais. Às vezes faltam alguns instrumentos-chave, então a colaboração de músicos da Sinfônica é fundamental. Muitos, no passado, tocaram aqui na Juvenil também. Fragmentos da paisagem podem contar histórias completas e elas são retratadas com aquarela, pastel e pigmentos naturais pelo artista plástico Paulo Assis na mostra infinitamente criativa A Paisagem, que está no Jokers Pub. E o artista abriu o estúdio ao caldo de cultura. Entre pincéis e pigmentos encontramos Paulo Assis. O ateliê do artista é repleto de obras e objetos em que a paisagem é o foco principal. Dela, Paulo Assis não extrai apenas inspiração, mas material de trabalho. A madeira encontrada no chão da fazenda se transforma em suporte para a pintura. É difícil se interferir muito na madeira. Inclusive, eu não estou entalhando, não estou nada. Estou deixando ela como ela é. Pedaços que eu vou catando e vou colocando, vou fazendo esse painel. Como eu uso os pigmentos que vêm da natureza, eu vou usar a
como tela, né, como suporte para a pintura, a madeira. E se tornou quase que um mosaico. Se o gosto pela paisagem sempre existiu, o incentivo para explorá-la partiu de um dos professores de Paulo na época da Escola de Belas Artes, Luiz Carlos Andrade Lima. Uma das coisas que ele falava assim, observe na paisagem, que na paisagem você vai encontrar todas as formas, todas as cores. E observando isso você vai desenvolver. Aproveita, na paisagem está tudo isso. E as bicicletas? Elas se transformaram em verdadeira assinatura do artista e passeiam livremente pelas obras. Ela compõe, ela tem movimento, como a paisagem tem, sozinha ou não. Bicicleta é uma locomoção, né? É uma companheira, é um talismã, mas eu brinco com ela e não deixo ela, quer dizer, ela não monta em cima, eu monto nela. Na exposição infinitamente criativa à paisagem, Paulo Assis apresenta 20 obras. Explora as formas e os detalhes pouco notados pelo observador comum, construindo paisagens dentro da paisagem. No próximo bloco, o quadro Dê Ouvidos traz a música do grupo de MPB da UFPR. É 1 minuto só. O grupo de MPB da Universidade Federal do Paraná se dedica à pesquisa e divulgação da música popular brasileira de todas as épocas e estilos, revivida em arranjos atuais. E o grupo vocal está de malas prontas para uma excursão ao exterior no fim do ano. Dê ouvidos ao grupo de MPB da UFPR. Nós nos chamamos Grupo de MPB da Universidade, porque existe o coral da UFPR, que é o grupo que deu origem a esse. O coral da UFPR, há 10 anos atrás, eu estava na regência dele, junto com o maestro Álvaro, e algumas pessoas mostraram desejo de cantar música brasileira, que não faz parte daquele repertório. Então, eu comecei a trabalhar com essas pessoas em dias diferentes, e 1 ano depois o grupo já tinha uma identidade própria e foi se desenvolvendo independente do outro grupo. Meus
Nós fazemos um teste de seleção a cada início de ano, no mês de fevereiro. Durante todo o mês de fevereiro, nós estamos aqui recebendo as pessoas interessadas e fazemos um catálogo dos interessados, porque nós temos a intenção de manter o grupo com esse número, né? São 28 pessoas. Então, só entra alguém quando sai alguém. Então, nós fazemos um fichário dos interessados, das pessoas que têm afinação e um bom ouvido, e assim que nós precisamos de alguém, nós recorremos a esse fichário. A princípio eu estudo aqui em Curitiba mesmo, no Conservatório de MPB, violão. Mas eu comecei com o canto no Coral Champanhar na PUC. E eu tive um tempinho um pouco afastado mais para me dedicar ao violão, né? Mas fui convidado para participar aqui do grupo de MPB. Então retornei à ativa. Bem, agora nós temos uma turnê já agendada para a Venezuela, num intercâmbio cultural com os madrigalistas de Aragua. É um coro tradicional da Venezuela, patrimônio cultural do estado de Aragua, que veio nos visitar, esteve no Brasil ano passado. E nós tivemos a alegria de recebê-los e ouvi-los aqui. Agora é a nossa vez de retribuir a visita, nós estaremos indo para lá no dia 25 de novembro e vamos ficar 20 dias na Venezuela fazendo uma gira por lá. Fiz um teste, telefonei, perguntei como que funcionava, né? Fiz esse teste e vim. E fui chamada. E fiquei feliz, porque, puxa, era o que eu queria realmente. É uma segunda família. A gente vai se conhecendo os defeitos, conhecendo as qualidades, a gente vai trocando muita informação, a gente vai se construindo, sabe, como pessoa principalmente também. E assim é maravilhoso, né, a gente que tem essa, não só paixão pela música, mas é uma coisa muito forte que fala em cada um de nós, assim, né, de atuar na música, cantar, como diz aquela música do Djavan, cantar é mover um dom do fundo de uma paixão, né? Então a resposta é uma paixão mesmo, assim, que está movendo isso. E é muito gratificante.
O Caldo de Cultura fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Até lá!